No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do Farmácia em Dia. Nesse podcast, desvendaremos os segredos dos medicamentos radioativos. Com a ajuda de especialistas, vamos discutir como esses medicamentos funcionam, as suas aplicações em tratamentos médicos, os riscos associados e como eles estão mudando o panorama de saúde. Junte-se a nós para aprender mais sobre essa área fascinante da farmácia e descobrir a verdade por trás dos mitos. E para isso nós temos o prazer de contar com dois profissionais renomados aí no setor. O Dr. Caiube Rodrigues, que é farmacêutico, especialista em radiofarmácia e mestre em ciências da saúde, e a doutora Ana Cláudia Miranda, que é farmacêutica, doutora em tecnologia nuclear e que coordena atualmente o GTT de radiofarmácia do CRFSP. Olá, doutores, tudo bem? Poderiam dar as boas-vindas aos nossos ouvintes? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a radiofarmácia e sobre essa vertente, né, das ciências farmacêuticas que eu confesso sou apaixonado. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei da área de radiofarmácia, de medicina nuclear. Espero que vocês gostem. Para começar, você sabia que a radioatividade pode ser aplicada para fins médicos? Quem vai explicar um pouco sobre a radioatividade será o Dr. Caiube. Doutor, poderia iniciar com essa explicação? Claro, com certeza. Na verdade, a radioatividade, né, ela é uma propriedade que pode ser natural ou artificial de alguns átomos, e ela vem exatamente de uma condição do núcleo, né? O núcleo, né, um átomo, ele é formado por prótons e nêutrons, né, no seu núcleo, e os elétrons que ficam orbitando ali em volta desse núcleo que é extremamente denso e macio. E aí, por algum motivo, né, se essa relação ideal entre o número de nêutrons e prótons nesse núcleo ele está desbalanceado, esse excesso de energia, né, que esse átomo tem vai ser emitido na forma de uma radiação. Se esse excesso de energia, né, ele é muito grande, esse átomo ele vai emitir uma partícula. E aí, como exemplo, nós temos o tipo de emissão alfa e beta, que são radiações do tipo particulada. Agora, se essa instabilidade no núcleo ela não é tão grande, os componentes desse núcleo, né, eles vão se rearranjar e essa emissão ela vai ser do tipo uma onda eletromagnética. E aí a gente vai explorar as características, né, desse tipo de radiação para produzir medicamentos, né, que vão ser utilizados ou para a produção de uma imagem médica ou para terapia de algum foco tumoral ou algum tipo de doença. Então, basicamente, a radioatividade ela vem dessa instabilidade nuclear, né, e ela pode acontecer, né, de forma natural. Então, na natureza, nós temos, né, elementos que emitem essa radiação, né, de forma natural, e eu também posso produzir essa radiação através de aceleradores de partículas, através de reatores nucleares. Então, basicamente, o que a gente quer hoje, né, nesse podcast trazer são os fins pacíficos da radiação, que é o uso da radiação para a produção de imagens médicas e também para terapia de focos tumorais, enfim. Então, a radioatividade, ela pode, né, e ela tem sido utilizada aí para fins pacíficos e beneficiando, né, toda a sociedade. Perfeito, Dr. Caiube. Você poderia trazer para a gente também o que é a medicina nuclear e qual que é a sua importância para a medicina moderna? Claro, com certeza. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza aí pequenas quantidades, né, desse material radioativo, que é o radiofármaco, para fazer o diagnóstico e também a terapia de algumas doenças, né? Assim como as outras especialidades médicas, a cardiologia, né, enfim, é uma especialidade que está voltada, né, hoje, principalmente aí pensando no panorama brasileiro, né, em 90%, na produção e obtenção de imagens médicas que vão auxiliar o paciente aí e outros médicos também em tomadas de decisões aí no prognóstico do paciente. E aí, qual que seria a diferença, talvez, da medicina nuclear em comparação com os métodos tradicionais da radiologia, né? A medicina nuclear, ela traz grande precisão no diagnóstico
E aí, por conta, né, das características do radiofármaco, que não é um contraste, né, isso mais para frente a gente vai discutir aqui também. Então, através do uso desses radiofármacos, eu consigo ter muito mais sensibilidade e produção de imagens médicas, né, em que vão ajudar bastante aí a conduta médica e o prognóstico do paciente. Eu consigo também fazer o tratamento de alguns focos, né, tumorais com reduzidos efeitos colaterais por conta aí da farmacodinâmica e da farmacocinética, né, desses radiofármacos. E eu consigo fazer um monitoramento, né, também utilizando esses radiofármacos aí, como que as terapias convencionais estão agindo no corpo do paciente, né? Então, através da produção de imagens médicas regulares, eu consigo avaliar, por exemplo, como que um quimioterápico ou outros medicamentos convencionais estão atuando aí no paciente. Então, a medicina nuclear, a gente costuma falar, né, Ana, que é a medicina do futuro. Então, por conta aí dessas características tão especiais, que é o uso desses medicamentos radiofármacos. Perfeito, doutor. E agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre radioatividade e medicina nuclear, gostaria de convidar a doutora Ana Cláudia para explicar sobre os radiofármacos ou os medicamentos radioativos. Doutora. Bom, como o Dr. Caiubi disse, contextualizou, né, o que é a medicina nuclear, para que aconteça a especialidade da medicina nuclear, as técnicas de medicina nuclear, nós precisamos do radiofármaco. É por isso que eu costumo dizer que o radiofármaco é o ator principal da medicina nuclear, porque é ao uso dele, né, que nós conseguimos fazer o diagnóstico ou o tratamento de alguma doença específica. O radiofármaco, por conceito, ele é um medicamento, mas é um medicamento extremamente diferente. Ele possui diferentes características porque ele é radioativo. Ele carrega na sua estrutura o radionuclídeo, que é o elemento radioativo e que é o elemento que vai dizer se esse radiofármaco vai ser utilizado para fazer terapia ou para fazer diagnóstico de alguma doença. O que vai direcionar essa molécula para o alvo desejado é o elemento não radioativo, que também pode ser chamado de traçador, né? Por que esse nome traçador? Porque ele tem essa característica de levar, né, de direcionar a molécula radioativa, o radiofármaco, para o alvo de interesse. Na sua grande maioria das vezes, o radiofármaco é administrado por via intravenosa, ele não proporciona, né, o seu uso não promove efeitos farmacológicos. Né? Então, a ideia do radiofármaco é que ele chegue no seu alvo e a radiação que ele emite, né, seja capaz de permitir o diagnóstico ou a terapia de uma doença. Por isso, a indústria radiofarmacêutica produz esses radiofármacos, a sua distribuição é feita de uma forma específica, em carros específicos, e quando a gente compara com o medicamento convencional, né, a gente pode chegar à conclusão que é um medicamento diferentão. E por isso, a gente tem que seguir tanto a regulamentação sanitária como a regulamentação relacionada à proteção radiológica. Gostaria de entender agora, o Dr. Caiubi falou alguma coisa, citou, mas a gente queria entender definitivamente. O radiofármaco é um contraste? Pois é, essa é uma pergunta, né, que todos os pacientes, os alunos fazem, né, se o radiofármaco é um contraste. Então, vamos esclarecer aqui que o radiofármaco não é um contraste, apesar de ser um medicamento, assim como o contraste, né, ele é diferente do contraste que a grande maioria das pessoas conhece, contraste iodado, utilizado na tomografia computadorizada, ou contraste gadolínio, utilizado nos exames de ressonância magnética, porque ele não tem a propriedade de contrastar uma imagem anatômica, né? Então, a medicina nuclear,
acho que vale ressaltar, extremamente importante, conceituar que a medicina nuclear nos proporciona imagens da fisiopatologia das doenças. Então, os nossos radiofármacos, eles vão participar de algum sistema ou de alguma doença, né? Então, com isso, a gente consegue fazer a imagem diagnóstica ou tratamento específico. Então, a ideia do radiofármaco não é contrastar uma imagem anatômica, e sim participar do metabolismo de um sistema ou de uma doença. Bom, caiu então mais um mito, né, pessoal? O radiofármaco não é um contraste. E agora eu gostaria de saber sobre uma outra questão que é muito popular, se os radiofármacos causam ações adversas. Doutora Ana, pode nos ajudar com isso? Claro. Bom, os radiofármacos, eles podem ocasionar reações adversas, sim, porém, essas reações, elas são muito raras e quando elas acontecem, elas são caracterizadas como leves. Isso porque, na sua constituição, né, da molécula, a quantidade da massa da molécula é muito pequena, né, porque a ideia, né, voltando ao conceito, é que essa molécula seja capaz de carrear o elemento radioativo para o alvo a ser diagnosticado ou tratado. Então, com isso, na sua produção, é utilizado uma quantidade muito pequena desta molécula, em nível de micrograma e nanograma. Então, pode acontecer reações adversas, porém são raras e são leves quando elas acontecem. Outro entendimento popular agora, doutora. Vamos ver se você pode nos ajudar com isso. Os radiofármacos, depois de administrados, eles deixam as pessoas verdes ou brilhando, parecendo com o Hulk? Pessoal, essa é uma pergunta que normalmente a gente recebe, né, dos pacientes ou das pessoas com as quais a gente convive, que sabem que a gente trabalha, né, com medicina nuclear, com radiofármacos. Bom, isso é um mito, né? Porque a radiação empregada nos exames nucleares na terapia, a radiação ela é baixa, né? Mesmo na terapia, é tudo muito controlado, assim como o Dr. Kaiobi já nos esclareceu. O que é a radiação? São pequenos pacotinhos, né? De energia, né? Que caracterizados como radiações eletromagnéticas, que são chamados de fótons de luz. Por isso que vem essa ideia, né, de que vai ficar verde, como se estivesse acendendo uma luz, né? Só que a quantidade desses fótons de luz é muito pequenina, né? E é insuficiente para emitir uma luz visível aos nossos olhos, né? Então, essa questão de que eu vou fazer esse exame, eu vou virar um Hulk, né? Não, realmente não acontece, apesar de ser muitas vezes o desejo, né, dos nossos pacientes. Bom, com certeza, quem não quer aí a força do Hulk, né, doutora? Muito obrigada aí pela explicação. Doutora, você poderia dar 3 exemplos dos radiofármacos mais utilizados na medicina nuclear para a gente? Sim, 3 exemplos. São vários os radiofármacos que nós temos, né, podemos utilizar na nossa rotina de medicina nuclear. Mas eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês de radiofármacos mais utilizados na nossa rotina. Tá? Então, vamos começar pelos radiofármacos marcados com o elemento radioativo radionuclídeo tecnésio. Né? Então, por exemplo, o Cestamib marcado com tecnésio. O Cestamib é um radiofármaco utilizado na cintilografia do miocárdio, né? No exame onde a gente colhe imagens do miocárdio do paciente para fazer uma avaliação se ele tem um processo isquêmico ou se ele tem um infarto. Né? Então, este é um radiofármaco muito utilizado e é utilizado há muitos anos pela medicina nuclear. O tecnésio é um emissor de radiação gama e, com isso, a imagem é realizada na gama-câmara. Um outro radiofármaco bastante utilizado também
é um emissor de pósitron, que é a fluordeoxiglicose marcada com flúor 18. A FDG flúor 18, a fluordeoxiglicose flúor 18, é um análogo da glicose, é um radiofármaco bastante utilizado na área oncológica. É utilizado também na neurologia, na cardiologia, porém, a aplicação oncológica é mais vasta, né? E é um análogo da glicose que permite o rastreamento de alguns tipos tumorais, né? Porque os tumores são ávidos por glicose, né? Então, com isso, nós conseguimos fazer um rastreamento, apesar de não ser um radiofármaco específico, né, para diferentes tumores. Ele foi o primeiro radiofármaco marcado com flúor 18, utilizado em PET, que é um outro equipamento da medicina nuclear, e é utilizado amplamente até os dias de hoje, apesar dos avanços da medicina nuclear e de novos radiofármacos que estão chegando. Então, este é um segundo radiofármaco muito utilizado na área diagnóstica. E, por fim, nós temos o iodo 131, que é um radiofármaco que emite gama e que emite beta negativo. Então, ele emite radiação que possibilita o diagnóstico por imagem, e a radiação particulada, beta negativo, que permite a terapia de doenças. Ele já foi o primeiro radionuclídeo a ser utilizado, né, na medicina nuclear, e é utilizado amplamente até hoje, principalmente no tratamento de doenças tireoidianas. Ele pode também marcar outros tipos de moléculas, né, e aí ele é utilizado para outros tipos de tumores também. Enfim, esses são os 3 tipos de radiofármacos extremamente importantes para a medicina nuclear até os dias de hoje. Excelente, doutora. Seguindo com você, gostaria de saber como a imagem da medicina nuclear é formada. Bom, como eu já disse a vocês, a imagem da medicina nuclear fornece para o médico nuclear a informação da fisiopatologia de uma dada doença. Bom, então, pela técnica de medicina nuclear, nós não obteremos a informação da anatomia do paciente, né, ou de uma doença, e sim a fisiologia, né, o que está acontecendo naquele tecido, naquele sistema, naquele momento, né, através da administração do radiofármaco. Então, depois que nós administramos o radiofármaco, o paciente, normalmente é por via intravenosa, como eu já disse, normalmente existe um intervalo entre a administração do radiofármaco e a imagem. Pode ser que não exista este intervalo, vai depender do tipo de exame que o paciente esteja fazendo. A imagem, ela pode ser feita em 2 tipos de equipamentos, ou na gama-câmara ou no PET-CT. O que vai determinar a escolha do equipamento é o tipo de radiação que tem acoplada na estrutura do radiofármaco. Então, se for um radiofármaco emissor de radiação gama, a imagem deve ser feita num equipamento específico chamado gama-câmara. Se um radiofármaco estiver na sua constituição o elemento radioativo emissor de pósitron, é necessário utilizar um equipamento que chama PET, Positron Emission Tomography, ou seja, tomografia por emissão de pósitrons, porque ele tem uma física específica para formar a imagem que será proveniente da aniquilação desse pósitron, né, quando sai do sistema do corpo do paciente. Normalmente, tanto a gama-câmara como o PET, hoje nós temos os equipamentos híbridos. Equipamentos híbridos é um conceito mais atual, onde nós temos a possibilidade de ter o equipamento da medicina nuclear acoplado a um equipamento de tomografia computadorizada.
ou de ressonância magnética. Então, em um equipamento, nós temos as duas técnicas acopladas, e isso, a grande vantagem, né, de nós termos esses dois equipamentos, essas duas técnicas em um mesmo equipamento, é que é possível obter a imagem anatômica proveniente da técnica da tomografia ou da ressonância, unida à imagem da fisiopatologia, né, metabólica, né, da imagem metabólica, que promove, né, informação da fisiopatologia da doença proveniente dos equipamentos de medicina nuclear. Essas imagens podem ser unidas, né, através de softwares, e aí os médicos nucleares conseguem fazer o diagnóstico mais preciso da doença, porque ele vai ter em mãos a imagem anatômica e a imagem metabólica unidas. Então, em linhas gerais, a imagem ela é feita dessa maneira, né? O equipamento normalmente fica próximo do paciente, né? Mas, em linhas gerais, é tranquilo, né? Fazer o exame, não precisa temer se você tiver que ser submetido a um exame de medicina nuclear ou algum conhecido, né? Ou até mesmo se você for o profissional, né, que estiver à frente, é importante que você saiba conduzir, né, porque normalmente as pessoas podem ter um pouquinho de claustrofobia, mas nada comparado ao exame, por exemplo, de ressonância magnética. Muito obrigada, doutora Ana. E agora eu gostaria de chamar novamente o Dr. Caiubi para explicar um pouquinho sobre os cuidados com o uso dos radiofármacos. É muito importante a gente trazer aqui, né, nesse podcast, que como existem vários protocolos, né, na medicina nuclear, vários tipos de exame, esses cuidados e o preparo, principalmente, né, para o paciente que se submete a esses procedimentos, ele vai variar de acordo com o estudo que está sendo feito, né? Mas, em linhas gerais, existem algumas recomendações que são importantes, né? A Ana trouxe aí de forma muito didática o principal objetivo, né, dos radiofármacos, né? Ele se divide em dois: ou fazer uma imagem médica, né, o diagnóstico por imagem, ou eu fazer a terapia de algum foco tumoral, né? E aí os cuidados eles vão ser diferentes por conta desse propósito final aí em que eu estou empregando o radiofármaco. Em geral, né, pensando aí nos 3 radiofármacos mais utilizados que a Ana citou, né, que são o Cestamib, utilizado para cintilografia miocárdica, o FDG, que é utilizado aí no diagnóstico e também no monitoramento, né, de focos tumorais, e as terapias com iodo 131. Então, cada um desses procedimentos vai ter um preparo específico, né? Então, pensando aí na cintilografia do miocárdio, esse procedimento ele é realizado em 2 etapas. Então, eu coloco o paciente, né, numa condição de repouso, eu administro esse radiofármaco e eu vou obter uma imagem do coração que reflete esse estado do paciente de repouso. Depois eu vou colocar esse paciente numa condição em que ele vai ser estressado, né, fisiologicamente falando. E aí eu vou fazer uma comparação entre as imagens, né, no estado de repouso e no estado de esforço. Então é muito importante, principalmente os pacientes que nessa segunda etapa fazem esse estresse, né, que pode ser feito através de uma corrida na esteira, né, ele também pode ser feito através da aplicação de fármacos, né, que vão induzir o aumento aí da frequência cardíaca. Então, o próprio protocolo ele já impõe um preparo muito importante para esse procedimento, que é a abstenção de uso de cafeína, de outros estimulantes cardíacos que podem ter sinergia com esses fármacos, né, no processo, né, de aumentar o batimento cardíaco. Em geral, né, então a gente recomenda que o paciente ele fique aí 24 horas antes de realizar o procedimento, sem tomar café, ingerir chocolate, as xantinas, né, que é essa classe farmacológica aí, que pode ter uma ação sinérgica aí com essa ação farmacológica aí da dobutamina, enfim. Então, normalmente a gente recomenda a esse paciente aí que ele venha também preparado no dia, né, caso o estresse dele seja físico, com roupa adequada, né, para fazer o processo aí na esteira, correr na esteira aí durante um período aí para que seja feita essa imagem também nessa condição de estresse. Já para o FDG,
que é um análogo da glicose, como a Ana trouxe de forma muito didática, né? Tudo que possa competir com esses receptores, né, de glicose, isso vai prejudicar a qualidade da minha imagem. Então, o paciente ele tem que fazer um jejum bem importante aí na véspera, né, do exame, porque caso ele se alimente ou, de alguma forma, né, eu tenho esse aumento da glicose plasmática, às vezes até por uma condição metabólica desse paciente, isso vai gerar uma distorção ali na imagem, né, porque essa glicose ela vai competir pelo sítio de ligação com um radiofármaco. E aí, em vez de eu conseguir visualizar aí com bastante clareza e nitidez os focos, né, eu vou ter aí um agente competidor endógeno. Então, via de regra, né, para o exame de FDG, a gente pede, né, um jejum aí importante na véspera do exame, e é importante o paciente também evitar exercício físico extenuante, tudo que possa aí, de alguma forma influenciar os níveis plasmáticos, né, de glicose do paciente aí na hora da aquisição das imagens. E por fim, né, o exemplo que a Ana trouxe de um radiofármaco terapêutico, que é o iodo 131, esse eu acho que talvez seja um dos exames, né, dos procedimentos da medicina nuclear que mais exigem preparo, né? Acho que por conta também de ser terapêutico, existe todo um jejum que o paciente tem que se submeter aí quase de 30 dias na véspera, né, da realização dessa terapia, para que ele garanta aí todo o sistema fisiológico adequado para que ele consiga captar o máximo, né, do iodo 131 na tireoide. Lembrando um pouco, né, da trajetória desse paciente, ele é um paciente que normalmente já teve um foco tumoral ali na região, né, da tireoide, fez a ressecção cirúrgica e aí nós estamos fazendo a radioablação, né, que seria a destruição dessas células remanescentes ao processo cirúrgico, à extração cirúrgica. E aí o iodo 131, fisiologicamente, né, como todo iodo, ele é captado pela tireoide para a formação dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Então existe todo um manejo, administração, né, do TSH recombinante, para que eu consiga fazer com que no dia da terapia o paciente absorva ali na glândula, né, da tireoide o máximo desse iodo 131 e conseguir fazer, né, a ablação, a morte, né, desse tecido tumoral ali de dentro para fora. Então, o que eu queria frisar bastante é que os cuidados, né, eles vão depender exatamente de qual tipo de procedimento eu vou fazer ali na medicina nuclear. Em geral, a gente sempre, né, pede para o paciente estar bastante hidratado, e principalmente os radiofármacos terapêuticos, né, existe um cuidado muito especial e com mulheres grávidas ou que estejam amamentando, né? Então, isso precisa ser visualizado, né? Normalmente, os procedimentos de terapia não são recomendados para mulheres nessa condição, né, de gravidez e amamentação. E aí existem também outros cuidados, né? No pós-exame, a gente sempre recomenda o paciente ingerir bastante água, pensando aí na excreção, né, desse radiofármaco, e para que ele consiga eliminar brevemente aí esses compostos, né? Mas, enfim, existem várias recomendações e elas vão depender basicamente de qual protocolo o paciente vai fazer ali, qual exame ele vai realizar na medicina nuclear. Importante você que está me ouvindo aí esse podcast pesquisar bastante, né, antes, se você for submetido a um exame da medicina nuclear, se informar qual que é o preparo desse exame, quais são as recomendações para você estar aí adequado antes de realizar o seu procedimento. Perfeito, Dr. Caiubi. E gostaria de saber de você quais são os desafios do trabalho com radiofármaco. Na verdade, trabalhar com radiofármacos é bastante desafiador, né? Existe uma característica dos radiofármacos, né, que a Ana até trouxe também aí, que é o tempo de meia-vida, né? Meia-vida física. O que seria essa meia-vida física? É o tempo necessário para que metade dessa população de átomos instáveis ele emita a sua radiação e atinja a estabilidade. E o grande desafio, eu acho que no exercício, né, da profissão farmacêutica, aí, tanto na produção, no controle de qualidade, garantia da qualidade, aspectos regulatórios, é trabalhar com essa meia-vida. Então, tem alguns radionuclídeos que a gente trabalha que tem a meia-vida de 68 minutos, né? Alguns aí com meia-vida inferior a 10 minutos. Então, isso é extremamente desafiador, a gente conseguir fazer a produção, o controle de qualidade e que toda essa manipulação, essa produção, ela esteja adequada para ser injetada no paciente dentro aí dos compêndios farmacêuticos, né, em tempo hábil, para que eu ainda tenha no final de todo esse processo
atividade radioativa suficiente aí para injetar no paciente. E é importante também uns outros desafios, que é a questão da proteção radiológica, que é esse cuidado aí pensando no indivíduo ocupacionalmente exposto. Então existe um triângulo, né, uma tríade aí da radioproteção, que é tempo, distância e blindagem. Eu tenho que associar, né, esses 3 fatores aí para conseguir me proteger das radiações. A blindagem, então, sempre tento manipular esse material, manusear através aí de blindagens, né, acondicionando essa fonte radioativa dentro de blindagens ali. A distância eu tento sempre estar o mais distante possível, né, do paciente que foi injetado, ou fazer a manipulação utilizando pinças para evitar tocar diretamente esse material radioativo. E o tempo, né, que é um fator principal aí também dentro dessa tríade, que é tentar desenvolver a habilidade na manipulação para ser feita aí no menor tempo possível. Então são muitos os desafios, né, para trabalhar com radiofármacos. Eu enumerei os principais, e o farmacêutico ele tem que ter habilidade aí para conseguir fazer toda essa manipulação aí de forma adequada e de forma segura. Para finalizar, infelizmente, né, partindo aí para o nosso momento final, gostaria de saber da doutora Ana, quais são as perspectivas e o que está por vir na área da medicina nuclear? Pessoal, quando nós pensamos na medicina nuclear mais moderna, não tem como nós não citarmos os radiofármacos alvo específicos. Então, os radiofármacos alvo específicos, eles vêm sendo desenvolvidos, né, na área da pesquisa, com o intuito de proporcionar terapias ou diagnósticos extremamente específicos, e isso alinha a medicina nuclear, a medicina personalizada, ou também chamada de medicina de precisão. Com isso, os radiofármacos que estão sendo desenvolvidos, eles têm uma característica que é extremamente específica, ou seja, ele vai fazer uma ligação em receptores de superfície celular, ou ligação a transportadores de membrana, trazendo essa especificidade à técnica da medicina nuclear. E isso a gente pode estender a aplicação ampla na área oncológica, principalmente. E nessa linha, nós podemos falar dos radiofármacos teranósticos. O conceito de teranóstico não é um conceito super jovem, né? É um conceito extremamente antigo que surgiu com a aplicação do iodo 131, desse radionuclídeo que a gente já falou aqui e que é extremamente importante para a medicina nuclear, para os nossos pacientes até os dias de hoje. O que é o conceito teranóstico? A própria palavra descreve tera, de terapia, gnóstico, de diagnóstico. Né? Então, é a união, né? É a possibilidade de nós termos radiofármacos que permitam o diagnóstico e a terapia de uma doença. Mas esses radiofármacos, eles, a princípio, né, por teoria, são radiofármacos que possuem a mesma molécula direcionadora, né, aquela molécula que vai levar a radiação para o alvo, ou moléculas muito semelhantes. Então, isso permite que um radiofármaco diagnóstico, ou seja, uma molécula X, marcada com um radionuclídeo emissor de gama ou de pósitron, faça o diagnóstico preciso de uma doença e selecione o paciente para uma terapia específica, uma terapia mais assertiva, entendendo que esse paciente tem a expressão de um receptor específico, por exemplo, isso visualizado pela técnica de imagem de medicina nuclear. Os médicos, né, que estão tratando esse paciente conseguem direcioná-lo para uma terapia utilizando um radiofármaco par desse radiofármaco diagnóstico
Então, entendemos que é uma mesma molécula, uma molécula muito semelhante, radiomarcada, ou seja, que tenha na sua composição um radionuclídeo emissor de partícula, ou seja, emissor de radiação alfa ou beta. E aí, sendo emissor de partícula, esse radiofármaco será capaz de tratar a doença. E com isso, nós teremos um tratamento com respostas superiores a um tratamento que não seja direcionado como é esse caso que eu estou exemplificando. E com isso, eu cito aqui o nosso blockbuster, né, da medicina nuclear, da radiofarmácia, que é o PSMA, que é um ligante do antígeno de membrana específico da próstata, marcado com gallium-68, que é um emissor de pósitron, e aí esse radiofármaco é hoje amplamente utilizado para fazer diagnóstico de câncer de próstata e visualização de metástases, e o seu parzinho PSMA marcado com lutécio 177. O lutécio é um radionuclídeo emissor de radiação beta. E com isso, ele é capaz de fazer a terapia destes focos tumorais, né, desses focos metastáticos, e nós aí temos um par teranóstico de PSMA. Não tem só PSMA marcado com gallium-68, né, para diagnóstico, ou com lutécio 177 para terapia. Nós temos outros radiofármacos baseados em PSMA, por exemplo, marcado com flúor 18, que é um emissor também de pósitron, e marcado com actínio 225, que é um emissor de alfa para terapia. Por fim, nós esperamos novos radiofármacos teranósticos para serem aplicados no âmbito da medicina nuclear aí nos nossos próximos anos. Bom, infelizmente a gente está finalizando esse podcast, que foi muito enriquecedor, e eu queria pedir aí para os nossos convidados trazer as considerações finais, começando pela doutora Ana Cláudia, por favor. Bom, pessoal, eu gostaria de convidá-los a conhecer mais sobre a área da radiofarmácia, a atuação do radiofarmacêutico junto aos radiofármacos. É uma área em expansão, é uma área que necessita de novos farmacêuticos especialistas. Então, venham, juntem-se a nós e nós estaremos à disposição para outros esclarecimentos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Dr. Caiubi. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar o conhecimento. Eu acho que, para finalizar, eu termino com a frase da Madame Curie, que foi uma grande cientista, né, responsável pela descoberta e pelo desenvolvimento desse ramo da ciência, né? E a Madame Curie, ela fala que as radiações, elas devem ser compreendidas e não temidas. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até breve. Agradecemos novamente a doutora Ana Cláudia e ao Dr. Caiubi por compartilhar tanto conhecimento conosco nesse episódio esclarecedor, que tenho a certeza enriqueceu todos nós sobre os radiofármacos, quebrando mitos e trazendo muito aprendizado. Fiquem ligados para mais conteúdo sobre saúde e farmácia nos próximos episódios e até lá!